Olá, boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui em mais um dia de evento da Semana Americana. Hoje nós vamos nos deslocar um pouco no tempo e no espaço dessas reflexões tão plurais que a gente tem proposto para discussão durante o evento. E eu tenho o prazer de receber aqui a Natália Schmidek, que é uma amiga de doutorado e que nós cursamos doutorado juntas na Unesp de Franca, e hoje a Natália é pesquisadora associada da Universidade de Hamburgo. A Natália, ela é especialista em história latino-americana e as ênfases, de trabalho dela estão em Revolução Cubana, o governo da Unidade Popular no Chile e no movimento da nova canção chilena. Aliás, hoje ela fala para a gente, sobre a nova canção chilena nos anos 1960 e 70, música, política e mercado, um tema que acho que vocês vão gostar bastante de conhecer, para quem não conhece, ouvir sobre. Natália, mais uma vez eu agradeço demais o seu aceite em participar aqui dessa semana, dispor do seu tempo em outros fusos aí durante as férias. Muito obrigada mesmo, e a palavra é sua. Obrigada, Carol. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer novamente pelo convite para participar da Semana Americana. Eu falei para a Carol que eu achei uma iniciativa muito bacana, ainda mais sabendo que, bom, a gente estava até conversando sobre isso, a gente tende muito a ficar num contexto de historiadores, de estudantes de história, e ter a oportunidade de falar com outros públicos, apresentar o resultado das nossas pesquisas, o tipo de pergunta que a gente faz e os resultados a que a gente chega, é muito legal. E achei essa iniciativa da semana realmente muito bacana, porque eu sei que ainda, não sei se é o caso específico do programa em Marília, mas eu sei que a América Latina nem sempre tem tanto espaço nos cursos de graduação e pós-graduação no Brasil, né? Tem até esse debate se o Brasil é parte da América Latina, se a gente se sente parte da América Latina. Então, acho que são reflexões muito pertinentes e muito bacanas. É um prazer estar aqui hoje e rever a Carol, né, após tanto tempo que a gente não se encontra presencialmente. Bom, eu estava falando também que atualmente eu estou desenvolvendo projetos de pesquisa sobre outros temas, já vou falar sobre isso, mas que uma coisa que eu não tenho saudade de estudar música com questões técnicas, às vezes, na hora de projetar apresentações e projetar as próprias músicas, então eu peço a Carolina, ao João, que me avisem se der algum problema, porque eu vou ficar aqui olhando pelo PowerPoint, e aí qualquer coisa vocês me avisam se não estiver passando slide, se der algum problema com as músicas também. Bom, pessoal, eu vou começar apresentando um pouco a minha trajetória de pesquisa, principalmente uma questão que sempre me perguntam, que é como eu descobri esse tema, né, da nova canção chilena e por que eu me interessei por ele. Aqui no slide eu coloquei a capa de 3 livros. O primeiro deles foi o livro que me motivou, que me fez entrar nesse assunto e querer estudá-lo. E os outros 2 são os meus 2 livros, que são a minha contribuição ao debate, ao tema, aos estudos sobre o assunto. O que está aí no meio, Não Há Revolução Sem Canções, é o livro que eu publiquei como resultado do meu mestrado, que eu fiz na Unesp Franca, com orientação da professora Tânia Garcia. E o outro, em inglês, é o meu doutorado, também realizei na mesma instituição, com a mesma orientadora, e ambos tratam do movimento da nova canção chilena nesse período, né, do final dos anos 60 e começo dos anos 70, e com enfoques diferentes, mas eles mostram que realmente foi algo que deu bastante pano para manga, né, foi uma trajetória bem em cima disso. E, bom, voltando então à questão de como eu descobri o tema, eu não tenho uma história tão emocionante associada a uma vinculação com o Chile, laços familiares, nem questão de exílio, né, como outras pessoas têm vínculo, principalmente durante a ditadura, muitas pessoas saíram do Chile, ou durante o governo da Unidade Popular,
muitas pessoas foram do Brasil para o Chile também, e aí acabam se vinculando ao tema por outros caminhos. No meu caso, não foi por aí. Eu, durante a minha formação em História, que eu fiz na Unicamp, eu tive pouco contato com o contexto chileno, em geral, e nada sobre música, assim, latino-americana. Mas aí teve um trabalho final de uma disciplina em que a gente podia escolher uma temática livre para desenvolver seminários em grupo, e era matéria de História da América, e aí meu grupo falou, vamos fazer alguma coisa sobre música. A gente começou a procurar na internet e descobrimos um texto da professora Tânia Garcia, que foi depois a minha orientadora, sobre os movimentos da nova canção na América Latina, e entre eles o caso do Chile. E aí me chamou a atenção por vários motivos, principalmente pela ideia desse movimento, né, de músicos comprometidos, então músicos com vinculação política de esquerda, e que eles foram procurar, como uma maneira de contribuir com a revolução, eles foram buscar o folclore, músicas de origem folclórica, o que para mim, como brasileira, também era algo muito estranho, assim, como a ideia que a gente tem de folclore não é exatamente associada a algo revolucionário, né? E também a gente não costuma chamar nossas tradições musicais de folclore. Então, teve um primeiro estranhamento, e aí eu fui procurar na biblioteca da Unicamp, da minha universidade, referências sobre esse movimento, o que existia de bibliografia lá. E aí eu encontrei esse livro, traduzido para o português, na época eu não lia espanhol muito bem, que é uma biografia de um músico que foi um dos principais nomes do movimento, chamado Victor Jara. E esse livro foi escrito pela esposa dele, pela viúva dele, uma biografia que conta a história dos dois, a história dela antes de conhecer o Victor, todos os anos que eles passaram juntos. Ela também era artista, ela era bailarina, como eles viveram essa experiência do governo de Salvador Allende, que é a chamada via chilena ao socialismo, e logo depois o golpe militar, que foi nesse contexto que o Victor Jara foi assassinado e se tornou um dos grandes mártires da ditadura. Então, quando eu li a história do Victor, contada pela esposa dele, que, aliás, ela é estrangeira, ela é inglesa, então, quando ela falava do Chile, também era muito interessante para alguém de fora, quando ela descrevia a sensação de ver a Cordilheira dos Andes pela primeira vez, do cenário de ebulição política, também era muito cativante, fazia muito sentido para mim. Então, foi por meio da história do Victor Jara que eu me interessei pelo movimento, que quis entender melhor como que foi esse contexto em que a música se engajou politicamente, em que o folclore foi visto como uma forma de contribuir com transformações da sociedade. Outras coisas que me chamavam a atenção, por exemplo, o fato de muitos músicos ligados ao movimento serem estudantes universitários, como eu mesma era, ou no caso do Victor Jara, que ele era professor do Instituto de Teatro da Universidade do Chile, conjuntos formados por estudantes de exatas. Aí eu pensava na minha experiência na universidade, as pessoas que eu conhecia da engenharia, desses cursos, eu nunca poderia imaginá-las filiadas ao Partido Comunista ou fazendo grupos de música folclórica amadores. Então, foi todo um cenário que me chamou muita atenção, me despertou muita curiosidade. E aí, o meu primeiro projeto foi uma iniciação científica lá na Unicamp, orientada pelo professor José Alves de Freitas Neto, sobre o Victor Jara. Eu estudei a discografia do Victor Jara, que ela se dá no período de 1966 a 1973. Então, eu estudei esses discos pensando como ali, numa perspectiva da história cultural, né? Então, como esses discos e as canções representam a noção de povo e folclore. E no mestrado eu expandi o estudo para mais dois conjuntos, além do Victor Jara, eu abarquei os conjuntos Quilapayún e Inti Illimani. E aí também expandi as temáticas, para além das representações do povo e do folclore, eu pensei sobre a imaginação histórica nos discos, enfim, várias questões. E
comparando também, porque ao trabalhar com 3 trajetórias de 2 grupos e um solista, eu pude ver claramente a diversidade também, tanto as características comuns do movimento, como também a diversidade de repertórios que coexistiram sob esse título de Nova Canção Chilena, que é algo sobre o qual eu vou falar durante a minha apresentação. E no doutorado, eu enfoquei especificamente o período de governo da Unidade Popular, o governo de Salvador Allende, que foi esse que foi deposto pelo golpe militar de 73, e aí eu analisei a relação entre as políticas culturais governamentais, os debates intelectuais e a produção musical da Nova Canção Chilena, e aí eu não enfoquei grupos e artistas específicos, mas o movimento como um todo. Mais recentemente, só para mencionar, eu não tenho trabalhado nos últimos anos com a Nova Canção Chilena, meus novos projetos, eu fiz um pós-doutorado na Unicamp, que enfocava as relações entre Chile e Cuba no campo cultural, durante o governo da Unidade Popular, não especificamente a música, mas diversas políticas culturais, iniciativas em diferentes campos, que buscavam aproximar, mas às vezes distanciar essas duas experiências revolucionárias, que é a Revolução Cubana e a via chilena ao socialismo. E atualmente eu desenvolvo um projeto sobre a gráfica cubana de solidariedade durante a Guerra Fria. Eu estudo cartazes produzidos por uma organização chamada OSPAAR, que era uma organização de solidariedade com os povos da África, Ásia e América Latina, e no marco dessa organização foram produzidos muitos cartazes para apoiar causas revolucionárias em diferentes partes do chamado Terceiro Mundo. Então, atualmente, eu trabalho sobre esses cartazes. Então, o elemento comum em todas as minhas pesquisas é esse interesse por entender as relações entre arte e política durante a Guerra Fria na América Latina, principalmente, no caso, no Chile e em Cuba. Bom, eu vou começar aqui falando coisas que não vão fazer muito sentido no primeiro momento, mas que eu espero que no decorrer da pesquisa da apresentação fique mais claro, porque eu acho importante, né, tentar trazer um pouco para vocês onde que meus trabalhos entraram na produção analítica sobre o movimento. Então, que contribuições eu busquei fazer, o que eu trouxe de novo, mas é claro, para entender isso, preciso entender um pouco mais sobre o contexto e o movimento, que é o que eu vou fazer em breve. Mas eu diria que minhas principais contribuições ao debate, o lugar do meu trabalho na historiografia, foi que quando eu comecei essa pesquisa do Victor Jara, em 2010, eu notei que a produção sobre a Nova Canção Chilena ela tinha um caráter ainda muito testemunhal. Os livros que eram considerados referências sobre o movimento, eles tinham sido escritos por pessoas que viveram a época, que muitas vezes foram parte do movimento ou de outras dimensões da via chilena ao socialismo, como é o caso da própria Joan Jara, esse livro do Victor Jara, ou um livro escrito pelo líder do conjunto Quilapayún, que chama Quilapayún, La Revolución y las Estrellas, e que eles eram tomados, às vezes, de maneira acrítica pelos pesquisadores como bibliografia analítica, e eles, às vezes, desconsideravam a diferença entre história e memória. Então, logo que eu entrei no debate, acho que também por eu vir de fora, eu vir de um outro país, de uma outra geração, sem ter um envolvimento direto com o tema, isso me permitiu um certo distanciamento que pôde preencher algumas lacunas e dar um caráter mais acadêmico para os argumentos e para o estudo que eu estava desenvolvendo. Um outro resultado das minhas pesquisas foi eu observei que tinha uma tendência a falar na Nova Canção Chilena, existia marcos muito claros para marcar o desenvolvimento desse movimento. Então, quando ele começa, quais são suas principais características, e existia uma ideia de que o movimento ele começou em meados dos anos 60, principalmente tendo como marco, como eu vou falar mais adiante, a fundação da Penha de los Parra, em 1965, e que em 1969 o movimento que já existia, ele foi batizado como tal no primeiro festival da Nova Canção Chilena.
Mas nas minhas pesquisas eu encontrei que não foi bem assim, que é muito complicado falar em um movimento da nova canção chilena antes de 1970. Eu concluí que foi no contexto da campanha eleitoral do Salvador Allende que ficou mais delimitado o que seria esse movimento e que ele passou a existir como tal. Eu também, nas minhas pesquisas, questionei uma ideia muito forte presente na historiografia de que o movimento, por seu caráter politizado, de esquerda, não tinha encontrado espaço no mercado. Então, foi necessário criar canais alternativos de difusão desse repertório. Tudo isso eu vou desenvolver na minha apresentação. Um outro ponto que eu já mencionei, eu percebi que existia uma tendência a sempre recordar as mesmas características, os mesmos discos, os mesmos artistas, mas, na verdade, a nova canção chilena foi um movimento bastante heterogêneo e que ia além do que todo mundo tinha como referência, que a referência que as pessoas tinham da nova canção chilena era um movimento que usava instrumentos do folclore andino, como o bombo, a quena e o charango, e com letras de conteúdo panfletário, de vinculação explícita com a conjuntura política. E na minha pesquisa, eu vi que esse movimento ele era muito mais plural e ele tinha muito mais coisa acontecendo para além do folclore andino e das canções panfletárias. E, por fim, no meu doutorado, que eu mencionei já, eu busquei estudar o movimento para além dele mesmo, mas estabelecendo diálogos com um cenário mais amplo em que ele se desenvolveu, em termos de políticas culturais, debates intelectuais e produção artística de diferentes campos durante a Unidade Popular. Vou tentar tocar em todos esses temas durante a minha apresentação, que eu organizei em 3 partes. A primeira e mais longa é uma parte contextual, que eu acho que é importante, e a maneira como eu vou apresentar esse contexto já é organizada em torno dos resultados a que eu cheguei, então o que eu considero antecedentes, quando que a gente fala em movimento, etc. Mas que eu acho que é importante, porque eu imagino que a maioria das pessoas aqui hoje não tenha essa referência, né, sobre o movimento, então vai me permitir falar um pouco sobre esse contexto político e artístico que o movimento se desenvolveu. E a gente também vai já ver alguns exemplos de músicas. Depois eu vou focar uma parte mais breve nessa questão da heterogeneidade do movimento, vou falar que tipos de, então, para além do folclore andino, que mais tinha ali. E, por fim, eu vou trazer o tema das relações com a indústria fonográfica. Então, o que dá para a gente afirmar sobre essa questão do maior ou menor espaço do movimento no mercado mais comercial e que outros espaços alternativos foram criados. Então, começando aqui pelo contexto de desenvolvimento da nova canção chilena. Esse movimento se desenvolve no contexto dos anos 60, 70, que é um período que alguns autores chilenos falam em revolução das expectativas e marcam o protagonismo juvenil, a consolidação de um público e também de um ativismo político jovem. Tem uma autora argentina chamada Cláudia Hillman, que tem um livro clássico sobre os intelectuais dos anos 60 e 70, que ela propõe conceber o que ela chama de bloco temporal 60-70 como uma época. Então, apesar de não ser, às vezes, uma década exata, porque ela fala que essa delimitação cronológica pode variar um pouquinho, pode começar já no final dos anos 50 e se estender um pouco nos anos 70, então não dá para falar só em anos 60, ela fala dos anos 60, 70 como uma época específica, que teria como marca uma percepção compartilhada de que as instituições, a subjetividade, a arte e a cultura passariam por uma transformação inevitável. Então, um sentimento de época que era essa ideia
de que o mundo estava prestes a mudar radicalmente, inclusive no campo da cultura. E esse forte apelo à mudança tinha muito a ver com uma maior presença do mundo jovem na década de 60, que rompeu com padrões de sociabilidade e estética das gerações anteriores. E, embora isso tenha acontecido de diferentes formas, em diferentes pontos do espectro político, foram os jovens identificados com a esquerda que aderiram com mais paixão aos ideais revolucionários, reivindicando para si um protagonismo na transformação da ordem vigente. Isso em nível mundial. No Chile, a gente vai ver durante os anos 60 a criação de juventudes políticas na segunda metade da década, que eram alas dos partidos tradicionais que acabaram se desprendendo e criando organizações com identidades políticas próprias. Então, na segunda metade dos anos 60, a gente vai ter dentro do Partido Comunista, por exemplo, a criação das Juventudes Comunistas. Dentro da Democracia Cristã, também, que é um partido mais de centro, também vão se criar, na verdade, mais de uma corrente de jovens, e uma delas vai se manter dentro do partido e a outra vai se desprender e gerar um partido próprio, que é o MAPU. Então, isso vai acontecer, vão se criar juventudes políticas com uma identidade própria, buscando corresponder à visão de mundo e à identidade e às expectativas desses grupos sociais. Por outro lado, a gente vê no Chile uma forte influência da Revolução Cubana, né, que tinha ocorrido em 1959, e ela é vista por esses setores mais de esquerda como um processo autenticamente latino-americano, jovem e libertador. Lembrando que os líderes da Revolução Cubana, eles eram muito jovens, né? E também essa ideia de que a Revolução Cubana, ela pareceu ser o primeiro passo rumo a uma nova fase da história do continente, que era frequentemente referida como uma segunda independência. Então, a primeira independência foi em relação à Espanha, né, no caso dos países hispanofalantes, e uma segunda independência seria necessária para libertar de vez o continente do novo imperialismo que estava principalmente associado aos Estados Unidos. E, claro, Cuba como essa oposição, né, aos Estados Unidos, um modelo, um exemplo de que seria possível lutar e atingir a soberania nacional. E, bom, esse desejo de ruptura e de revolução, em alguns casos, também se expressou fortemente no campo da música popular. Eu citei aqui exemplos de 3 movimentos muito diferentes, né? O primeiro foi a Nueva Ola, que seria o equivalente do Chile da Jovem Guarda no Brasil, que vem trazer gêneros estrangeiros, uma renovação realmente no cenário musical em comparação com o que estava rolando antes. E essa ideia do ídolo da canção, de uma nova estética, moda, cabelos. Então, também, de alguma maneira, embora as suas letras não sejam de conteúdo revolucionário, mas sim principalmente amoroso, ela vai também expressar um desejo de ruptura por algum caminho. O neofolclore, que se desenvolveu também durante os anos 60, a Nova Ola é um pouco anterior, mas ela continua durante os anos 60. O neofolclore, ele foi basicamente um estilo musical muito particular que foi desenvolvido por jovens de classe média das grandes cidades chilenas. Eles vão resgatar gêneros folclóricos chilenos, principalmente que tinham sido popularizados pela chamada música típica, que era um movimento dos anos 20, que produziu uma ideia de que a verdadeira música folclórica chilena eram tonadas, cuecas. Então, o neofolclore ele vai querer resgatar esses, mas também ampliar os gêneros cobertos, trazendo tradições de diferentes partes do país, e tentando dar um visual mais moderno. Então, eles fazem um tipo de arranjo muito particular, que é com geralmente grupos vocais acompanhados por violão, e que os grupos imitam o som dos instrumentos de percussão numa fórmula que foi repetida à exaustão, mas que fez muito sucesso e que era muito dirigida ao público jovem.
esses músicos eles se apresentavam de smoking, eles pretendiam dar um ar mais moderno para essa música tradicional. E é no marco desse neofolclore que vão surgir também esses músicos que depois vão ficar associados à nova canção chilena. Num primeiro momento, o neofolclore ele era um grande guarda-chuva que abarcava diferentes tendências de renovação da música chilena, folclórica chilena. E, bom, a nova canção chilena que a gente vai falar daqui para frente. A nova canção chilena, a gente pode reconhecer, eu acho que eu coloquei aqui 8 antecedentes principais. Eu vou falar de alguns mais rápido e de outros eu vou me deter, em outros eu vou me deter mais. O primeiro é um documento que foi publicado na Argentina em 1963, chamado Manifesto do Novo Cancioneiro Argentino, que defendia a busca de uma canção autenticamente nacional e popular que se opusesse ao seu uso comercial, que tomasse o folclore como referência, mas atualizando o seu conteúdo. Então, uma ideia de que o folclore ele não era uma coisa estática, que vinha do passado e tinha que ser respeitada e reproduzida sempre da mesma forma. Não, a ideia seria se inspirar nesse folclore para aproximar a canção da problemática política e social, numa perspectiva de esquerda. E aí eu coloquei aqui alguns dos expoentes desse movimento do novo cancioneiro argentino. E no caso do Chile, uma antecedente muito importante é a Violeta Parra, que era folclorista, ela era uma artista múltipla em diferentes frentes, ela era folclorista, então ela tinha uma parte de investigação ligada até ao Instituto de Investigação Folclórica da Universidade do Chile, mas ela também era artista plástica, cantora, compositora e intérprete, né, musical. Ela começa a sua trajetória nos anos 30, 40, e nesse período que interessa mais para a gente, entre os anos 50 e 60, ela viveu com seus filhos em Paris, onde ela entrou em contato com músicos de diferentes países latino-americanos. É bem interessante esse fenômeno. Alguns autores, como Juan Pablo González, ressaltam que muitos músicos desse período latino-americanos, eles foram realmente ter contato com outras músicas do continente em Paris, numa comunidade ali de bares e músicos que circulavam por ali, e que foi ali também que se desenvolveu um interesse por uma música andina. Fez muito sucesso na França naquele momento, uma determinada interpretação do que seria a música andina. E foi nesse contexto que a Violeta se aproximou de vários músicos, isso influenciou bastante seu repertório, ela incorporou instrumentos que não eram chilenos, e isso, quando ela voltou ao Chile, em meados da década de 60, ela levou essas novidades para lá, esses instrumentos e gêneros latino-americanos que ela conheceu em Paris. E, além disso, nos anos 60, uma parte das suas composições assumiu um tom de crítica social. E isso vai ser um antecedente direto do movimento da nova canção. Um outro antecedente importante que eu mencionei brevemente foi a criação da Peña de los Parra por 2 filhos da Violeta, a Isabel e o Ángel, que tinham vivido com ela em Paris também. Em 1965, a Penha era uma espécie de casa noturna no centro de Santiago, bem no coração de Santiago, no qual os músicos podiam se apresentar com teatro diferentes, né? Eu falei que muitos músicos se apresentavam de smoking, existia ainda uma certa formalidade em certos ambientes de apresentação de música, que eles buscaram romper. Eles quiseram fazer uma casa noturna em que o músico pudesse tocar diretamente para o público, sem mediações comerciais, e ali era servida comida típica chilena, no caso empanadas e vinho tinto. Então, as pessoas se sentavam ali, se reuniam e escutavam música que os músicos podiam ir diretamente apresentar o que eles estavam compondo, mesmo que não fosse algo de grande êxito comercial. E esse repertório era muito focado no folclore latino-americano e chileno como parte dele. Então, o elenco original dessa penha, quem se apresentava lá toda noite, eram os irmãos Ángel e Isabel Parra, e também 2 outros músicos, Rolando Alarcón e Patrício Mans, que vinham do neofolclore, justamente. E logo em seguida, o Victor Jara se integrou ao grupo já no ano seguinte.
Esse modelo da Penha fez muito sucesso, principalmente entre a juventude mais intelectualizada, universitária, e acabou sendo seguido na universidade. Foram fundadas rapidamente, depois da Penha de los Parra, uma penha da Escola de Arquitetura da Universidade do Chile, campus Valparaíso, e também a penha da Federação de Estudantes da Universidade Técnica do Estado. Então, aqui é um exemplo de uma universidade técnica, que era basicamente de curso de exatas, e eles fundaram uma penha folclórica. A Penha de los Parra, ela vai trabalhar com uma concepção latino-americanista do folclore, que é um antecedente muito importante da nova canção chilena, porque existia essa ideia de mostrar que o Chile ele era parte da América Latina, então eles não vão tocar só música folclore chilena, eles vão mesclar, vão tocar uma música que é do folclore chileno, outra do folclore boliviano, vão tocar peças que vão mesclar instrumentos do Chile com movimentos de outros países, com instrumentos de outros países. E a ideia é transmitir uma mensagem de unidade latino-americana, uma ideia de que esses países tinham algo em comum. E a canção que é a maior expressão dessa perspectiva, ela foi composta e gravada pelo Rolando Alarcón em 1965 e se chama Se Somos Americanos. Eu vou colocar um trechinho para vocês. Somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, tres palos a santa y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. E aqui tem um comentário de algo interessante que acontece também, que traz a gente de volta para aquele documento que eu mencionei, que é o Manifesto do Novo Cancioneiro. Esse gênero que o Rolando Alarcón toma como base da música chama cachimbo, escreve igual em português cachimbo. E originalmente ele é um gênero associado ao folclore andino, à parte chilena dos Andes, só que ele é um gênero puramente instrumental, tradicionalmente. As músicas não têm letra. Então, quando o Rolando Alarcón ele coloca uma letra, ele faz uma transformação nesse gênero que ele está tomando como base, ele está seguindo aquela ideia de um folclore vivo, que tem que ser adaptado e transformado de acordo com as necessidades do presente. E é justamente o que ele faz aqui. Ele vai colocar uma mensagem que tem muito a ver com essa ideia de, então, precisamos construir a pátria latino-americana, precisamos nos unir em torno do que temos em comum e dos nossos objetivos. E, para isso, ele vai alterar o formato do gênero folclórico, ao invés de ficar pegado a manter algo que como se estivesse morto, como se fosse algo só do passado. Um outro antecedente importante é o Encontro da Canção de Protesto, que foi organizado em Cuba em 1967 pela Casa de las Américas. Esse encontro teve como objetivo reunir músicos que estavam cultivando a canção de protesto em diferentes partes do mundo. E do Chile, quem participou foram 3 integrantes da Penha de los Parra, que foram o Rolando Alarcón, o Ángel e a Isabel Parra. Esse evento ele é muito interessante, daria para fazer uma apresentação só sobre ele, mas o que eu queria destacar é que ele tem uma plataforma anti-imperialista, obviamente, né, organizado em Cuba. A ideia seria pensar como a canção, como esses diferentes artistas que estavam compondo canção de protesto, até teve um debate sobre esse termo, a gente deve falar em canção de protesto, canção militante, canção de conteúdo social. Então, eles debateram, eles se reuniram em sessões de debate
para entender um pouco o que era esse fenômeno da canção de protesto e como eles poderiam se unir, o que eles teriam em comum, como eles poderiam se articular para defender uma plataforma anti-imperialista, ou, citando um trecho da resolução final, assinada pelos participantes, a canção deve ser uma arma a serviço dos povos, não um produto de consumo utilizado pelo capitalismo para aliená-los. A tarefa dos trabalhadores da canção de protesto deve se desenvolver a partir de uma tomada de posição definida junto ao seu povo, frente aos problemas da sociedade em que vive. Então, aqui, novamente, a ideia de que a canção ela não pode ser feita para alienar ou para apenas gerar lucro, uma finalidade comercial, mas sim que a canção ela tem um potencial revolucionário e ele tem que ser empregado. E no mesmo ano de 1967, ocorreram uma série de ocupações, de manifestações que deram início à reforma universitária no Chile. A primeira delas foi quando os estudantes da PUC, né, da Universidade Católica de Valparaíso, apoiados pelos professores, ocuparam a Escola de Arquitetura. E aí, daí para frente, o movimento se espalhou rapidamente para outras universidades de Valparaíso, de Santiago e de outras cidades. E as grandes bandeiras desse movimento eram a democratização do ensino superior e um maior foco em pesquisa e ensino ligados a atender às necessidades nacionais. E nesse contexto da reforma, a gente observa uma forte articulação entre música, política e juventude. No contexto da reforma, músicos amadores, né, se apresentavam em penhas universitárias, nas greves, nas ocupações, sempre tinham atos musicais. E também nesse contexto se criaram alguns conjuntos dentro de universidades e também alguns que já tinham sido criados anteriormente, como é o caso do Quilapayún, que é de 1965, eles encontraram nesse contexto um ótimo espaço para se projetar justamente nessas atividades ligadas às greves, às ocupações. Então, aqui eu coloquei o nome de alguns grupos que surgiram ou ganharam mais projeção naquele contexto. E o que esses grupos tinham em comum, né? Eles tocavam uma diversidade de instrumentos latino-americanos de diferentes países, davam ênfase a gêneros do folclore andino, com base numa ideia de que a região dos Andes ela era comum a vários países, então o folclore produzido aí era um símbolo legal para essa buscada identidade latino-americana. E muitos desses músicos eram filiados às juventudes comunistas do Chile, como eu falei para vocês, tinha sido criada pouco antes, essa ala do partido. E aqui eu vou colocar um trechinho de uma música instrumental. Durante a minha apresentação, eu também tenho o objetivo de que vocês vão escutando exemplos que você ouviu aquela música do Rolando Alarcón. Agora você vai ouvir uma outra música e você vai ver elementos comuns e outros diferentes. Por exemplo, o fato dessa música ser instrumental. E eu escolhi essa porque ela se chama Inti Illimani, que é o nome do conjunto que gravou a música. E ela foi uma música composta por um dos membros. E para mim ela sintetiza muita coisa. Ela sintetiza como o grupo se apresenta. Então foi uma música que eles deram o nome deles para representar eles. Então, como eles querem ser reconhecidos, com que sonoridade eles se associam. Segundo, uma música composta, não? Então eles vão se inspirar no folclore para escolher instrumentos, arranjos, gêneros, mas eles também vão criar músicas, eles não vão só regravar músicas aí tradicionais do folclore, eles vão usar isso como inspiração para compor suas próprias músicas. Enfim, e um outro elemento que eu não vou ter muito tempo de desenvolver, mas que é uma característica da nova canção chilena, é que músicos como Horácio Salinas, que foi o integrante do grupo que compôs essa música, eles também fletavam ou tinham ambições de fazer uma música mais esteticamente elaborada, se aproximar um pouco da música chamada erudita ou música clássica. Então, esse tema instrumental, ele também
ele mescla um pouco o folclore com algumas incursões nesse sentido também da música chamada erudita. Bom, também eu queria mencionar que essas músicas vocês encontram facilmente no YouTube, no Spotify, então se vocês quiserem escutar inteiras, infelizmente não tenho tempo de projetar. E aqui eu trouxe uma mais a título de dica também, que eu acho que vale muito a pena escutar, mas ela é um pouco longa e não vai dar tempo de colocar, mas ela acabou se tornando, como a gente está falando da reforma universitária, ela acabou se tornando uma espécie de hino da reforma, e ela foi composta pelo Victor Hara. Como eu mencionei, naquele momento, o Victor ele era professor da Escola de Teatro da Universidade do Chile. Ele se comprometeu muito com apoio ao movimento da reforma, e ele compôs uma canção muito interessante e muito debochada para falar sobre a universidade já está muito ultrapassada e é hora de mudar as coisas. E ele associa essa luta dentro da universidade a uma luta proletária da Revolução Mundial. Então, é uma perspectiva desses jovens, né, de que aquilo que estava acontecendo dentro das universidades chilenas estava inserido num processo muito mais amplo de transformação da sociedade a nível global. E essa música também é interessante porque ela é um primeiro caso em que o Victor Hara ele introduz uma colagem, ele mistura ao final da música sons de manifestações de rua, então ele faz também um experimentalismo que vai aparecer depois em outro formato, em outros discos dele, principalmente um disco chamado La Población, de 1972. Um outro antecedente importante é a criação de um selo discográfico, e a história dele é que também em 1967, esse foi um ano muito importante para o tema que a gente está estudando, o jornal El Siglo, que é o órgão oficial do Partido Comunista do Chile, organizou um concurso para eleger representantes chilenos para participarem do 9º Festival Mundial das Juventudes e dos Estudantes, que tinha lugar nos partidos comunistas e que naquele ano ia ser realizado na Bulgária, em 68, né, no ano seguinte. Então, em novembro de 67, eles organizam um concurso para eleger representantes, pessoas para representarem o Chile. E aí, quem acaba conseguindo uma vaga é o Conjunto Quilapayún. Ele é convidado a gravar um disco que expressasse as inquietudes do evento, e o selo do Partido Comunista, que naquele momento não tinha editado discos assim, hinos do partido, coisas muito pequenas, ele edita um disco para representar a juventude chilena no evento chamado, esse X em espanhol eles falam por, então seria Por Vietnã. Então é um disco de exaltação dos vietnamistas, da resistência vietnamita no contexto da Guerra do Vietnã contra os Estados Unidos. E aí, esse disco, ele faz muito sucesso, claro que são produzidas cópias limitadas, mas elas se esgotam rapidamente, e aí o Partido Comunista vê que existia uma demanda, que seria uma possibilidade de entrar nessa produção de discos de temática revolucionária. Então, esse disco, que era para ser uma iniciativa pontual para esse festival, acaba inspirando a criação de um selo discográfico, de uma mini gravadora do partido, que inicialmente se chama Rota Rota, JJ, que é
o acrônimo das Juventudes Comunistas, o J de Juventudes Comunistas, e posteriormente esse selo vai ser rebatizado de CAP. E aí aqui eu trouxe um trechinho da primeira faixa do disco, que abre o disco e que dá a tônica dele, que ela se chama Por Vietnã, justamente. Las águilas negras rompen sus garras contra el heroico pueblo en Vietnam. Águila negra, ya caerás. Águila negra, ya caerás. Ai, esqueci. Águila negra, ya caerás. El guerrillero te vencerá. Bom, acabei cortando sem querer, mas acho que deu para pegar. E aí a gente chega ao episódio que eu já tinha mencionado, que é o primeiro festival da Nova Canção Chilena, que foi organizado por um radialista, um disc jockey muito famoso, chamado Ricardo Garcia. Ele organiza esse festival em julho de 1969, dentro da Universidade Católica de Santiago. E o objetivo dele era apoiar a renovação da música folclórica nacional em um momento em que se diagnosticava uma crise, justamente aquela repetição da fórmula dos conjuntos neofolclóricos que eu comentei com vocês, ela já tinha chegado num momento de esgotamento, não tinha muita... Parecia que não estava surgindo coisas muito novas na indústria musical. E aí o Ricardo Garcia organiza esse festival, convidando certos compositores de diferentes tendências a proporem caminhos para a renovação da música folclórica nacional. O Victor Jara é um dos convidados, e o conjunto Quilapayún também tenta se inscrever, mas eles são desclassificados, não, são impedidos de se inscreverem por serem considerados politizados demais, como vocês puderam ver com essa última música que eu toquei. E aí o Victor Jara, ele transgride um pouco as normas, ou brinca com as brechas, e ele convida o conjunto Quilapayún a acompanhá-lo na hora de interpretar a sua canção. E essa canção ela é muito potente, ela é muito interessante também, não vou poder tocar, ela chama Plegar é um Labrador, na qual ele mescla trechos do Pai Nosso e da Ave Maria para rezar para o trabalhador, o camponês, dando uma mensagem de que é a revolução proletária que vai trazer as mudanças e não Deus. E aí ele se inspira em gêneros folclóricos para isso. E essa música acaba vencendo o festival. Um prêmio, na verdade, é compartilhado com um outro músico chamado Richard Rojas. Então, tem 2 primeiros lugares, mas o que acabou ficando mais conhecido e recordado como vencedor do festival foi o Victor Jara com Quilapayún e essa canção. Só que nesse momento, então, muitos autores tenderam a ver esse festival como um momento em que a nova canção chilena é batizada. Mas se você olha, como foi o que eu fiz na minha pesquisa, a programação desse evento, como ele foi coberto na imprensa, a gente vê que não era só a nova canção chilena, não era só a canção mais engajada que estava ali, a gente tem uma diversidade de músicos, de tendências políticas e de, inclusive de caminhos que eles vão percorrer, de gêneros que eles vão explorar, para tentar responder a esse desafio de propor caminhos para o folclore. Então, eu percebo que naquele momento do festival ainda existem diferentes interpretações sobre como deveria ser essa nova música e quais os recursos válidos para desenvolver. Então, enquanto alguns compositores privilegiavam aspectos relacionados à temática, mas usavam ainda gêneros mais tradicionais, num formato sem muita inovação, outros vão fazer inovações no arranjo, na interpretação ou nos gêneros musicais tomados como base. E dessa forma, o termo nova canção chilena, que apareceu pela primeira vez nesse festival, ele abarcou inicialmente um repertório muito heterogêneo. Bom, e aí a gente chega então na campanha eleitoral, que foi o momento que eu falei que aí sim a gente consegue delimitar o que mais não dá mais para falar que é tudo uma grande coisa chamada neofolclore. Eu acho que é por meio do engajamento de certos músicos na campanha do Salvador Allende, que a gente vai poder falar em um movimento que se torna reconhecível como algo particular dentro desse processo de renovação.
Bom, 1970 é um contexto de extrema polarização política no Chile, que é resultado do governo que foi de 64 a 70, liderado pelo democrata cristão Eduardo Frei. Esse governo, por um lado, ele promoveu algumas mudanças até radicais para os parâmetros de hoje, como uma tímida reforma agrária, a chilenização do cobre, que era o principal produto de exportação do Chile historicamente, mas ele também não avançou para além de um certo limite. E ele também era, claro, um governo ligado à igreja, tinha todo um discurso mais moralizante no campo dos costumes, então ele ficou num meio termo entre a inovação e a conservação, e isso acabou aumentando a polarização política, porque tinham setores da direita que queriam frear essas reformas, que já acharam demais, e outros setores que queriam radicalizá-las. Então, essas eleições elas vão ser marcadas por candidatos muito diferentes no espectro de radicalidade político, e os três principais candidatos foram Jorge Alessandri, do Partido Nacional, que era o candidato de direita, o Radomiro Tomic, pelo Partido Democrata Cristão, que ele era uma ala, inclusive, mais à esquerda do partido do que o governo anterior, e o Salvador Allende, que vai fazer uma coalizão de partidos de centro-esquerda, liderada pelos partidos comunista e socialista, para propor um programa de governo chamado Via Chilena ao Socialismo. A ideia seria, diferentemente de modelos como Cuba, que seguiram a Revolução Armada, propor uma transição pacífica e democrática ao socialismo, ou seja, disputando eleições, ganhando espaço no Congresso e avançando em direção ao socialismo por um outro caminho, respeitando a institucionalidade democrática. Nesse contexto, vários artistas se posicionaram politicamente, oferecendo apoio a um ou outro candidato. Um dos lemas da campanha do Allende foi "Não há revolução sem canções". Isso reflete o grande apoio que ele teve de músicos como Victor Jara, Isabel Yanger Parra, entre outros, que a gente já veio falando e mencionando até aqui. E aí, como eu já disse, na minha interpretação, a vitória do Allende reforçou a identificação do termo Nova Canção Chilena com os artistas que apoiavam a unidade popular. Como que eles apoiavam? Participando de eventos oficiais e de projetos governamentais, quando ele venceu as eleições e chegou ao governo, compondo e interpretando canções que abordavam com otimismo esse processo revolucionário chileno. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Todos esses discos, dá para perceber pelo título deles, em alguns casos e outros não, eles são discos diretamente criados para apoiar medidas do governo. Esse Canto ao Programa, aqui do lado direito, ele foi gravado pelo Conjunto Inti Illimani como uma maneira de divulgar o programa de governo da Unidade Popular pelo país. Aí, logo depois, o Grupo LOM, que grava 40 medidas cantadas, são as 40 medidas imediatas de governo que a Unidade Popular estabeleceu, uma versão cantada dessas medidas. Depois a gente vai ter discos comemorativos de aniversários do processo, né, do governo, como Se Cumpre un Año e Se Cumple, Chile Pueblo, que foi no segundo ano, e No Volveremos Atrás, que foi um disco gravado no contexto das eleições parlamentares de 1973, para apoiar os candidatos da Unidade Popular. E o último aqui, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, foi um disco gravado quando teve uma tentativa de golpe militar em junho de 73, não foi a que foi bem sucedida, que foi a de agosto, mas aí uma das reações a esse golpe foi produzir um disco para mostrar que não vamos retroceder, né? E aí esses músicos que a gente veio falando até aqui, e outros que aparecem mais nesse contexto, eles vão participar dessas obras coletivas e também vão gravar canções nos seus próprios discos individuais, que também tematizam o processo chileno. Eu trouxe aqui um único exemplo, que é desse disco Se Cumpre un Año e Se Cumple, que é um disco com um formato bastante diferente, no qual a gente ouve, primeiro, um trecho de um discurso do Allende sobre um determinado tema, em seguida, uma canção que tem a ver com esse tema. As canções, a maioria, foram compostas especificamente para esse disco. E aqui eu trouxe um fragmento da parte entre discurso e canção,
que tem a ver com o tema da nacionalização do cobre, que foi uma das primeiras medidas econômicas, a mais importante, na verdade, do governo da Unidade Popular. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará izada en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y al pueblo nuestro. Somos un chileno, no como antes que solo era cuento. Ahora si el pobre chileno lo dijo y cumplió este gobierno. E esse é o padrão que vai ser seguido nesse disco. Os outros têm outros formatos. Eu estou vendo que eu já passei o tempo que eu pretendia estar aqui, então eu vou dar uma resumida nas próximas partes. Talvez a terceira eu faça bem rápido, a segunda ela já era curta, que é esse ponto que eu queria destacar mais sobre a diversidade no interior do movimento, né? Então, em comum, a gente vai ver nos diferentes solistas e conjuntos que fazem parte da Nova Canção, quando eles vão dar entrevistas para a imprensa, às vezes eles até escrevem artigos para a imprensa, eles vão sempre denunciar a canção puramente comercial, eles vão se opor a isso e garantir que não é o que eles estavam fazendo, eles não acreditavam que isso deveria ser a função da canção, eles se alinhavam muito mais com aquele discurso do encontro da canção de protesto em Cuba, da noção da canção como uma arma de transformação social, e como arma política, né? Uma outra ideia que vai aparecer recorrentemente é a ideia do músico como um trabalhador a mais a serviço do processo revolucionário, e não como um ídolo, como alguém que está afastado, desconectado das massas, das outras pessoas. Ele é mais um trabalhador cujo ofício se dá no âmbito da cultura e da arte. E eles também vão sempre advogar por uma arte, entre aspas, autenticamente popular, que chegue ao povo, que represente o povo, mas que não perca a qualidade, que ela não caia em fórmulas fáceis, e sim que ela busque sempre se superar no ponto de vista estético. Isso em nível de discurso. Mas a gente também tem que ver na prática como eram as obras que eles criaram naquele momento. É claro que a gente vai encontrar contradições, a gente vai encontrar complexidades que são interessantes também. E o que eu ressaltei aqui é que na busca por tentar concretizar esses pressupostos, os músicos percorreram caminhos diferentes. Inclusive, às vezes, os mesmos grupos, eles vão passar por vários desses caminhos. Um deles é o das canções panfletárias, como essa que a gente acabou de escutar, que eu acho que eu não preciso detalhar, acho que é autoexplicativo. O outro caminho eram parcerias com músicos de conservatório. Uma característica interessante do movimento da Nova Canção chilena é que vai ter uma aproximação no marco do movimento entre músicos populares, que muitas vezes são amadores e não têm uma formação musical, com músicos que sim vêm do conservatório e ajudam com arranjos que são muito diferentes dos que poderiam ter sido elaborados pelos músicos populares. Então, isso traz obras híbridas. E também eles vão fazer parcerias com outros tipos de intelectuais e artistas. Por exemplo, tem mais de um disco que é produzido em colaboração com o poeta Pablo Neruda. O Conjunto Aparcô, ele vai gravar uma versão em disco do Canto General, do livro de poemas do Neruda chamado Canto General. Então, tem essa ideia de que, então, para manter a qualidade, a inovação constante, era importante fazer parceria com outros artistas. Também a gente vai ver músicos que se enfocam mais em gêneros folclóricos nacionais, outros em repertórios andinos, regionais, de região mais compartilhada, em outros instrumentos e gêneros que vêm de países mais distantes da América Latina. E sempre nessa perspectiva de mesclar e integrar instrumentos. Mas, como eu disse, alguns músicos vão acabar trabalhando prioritariamente com gêneros nacionais e outros não. Além disso, vão ter músicos que não vão ficar no âmbito do folclore só. Eles vão
estabelecer diálogos com o rock e com outros gêneros massivos, como a cúmbia, ou alguns gêneros cubanos também, como a guaracha, que aí, no caso entra mais em folclore, não foi um bom exemplo, mas enfim, com gêneros que estavam mais aceitos e mais veiculados pela indústria mais ampla. Também, no ponto de vista das letras das músicas, a gente vai ver uma diversidade. Alguns temas recorrentes eram temas políticos, de acontecimentos nacionais, figuras, mártires nacionais e internacionais, acontecimentos históricos, temáticas históricas, mundo do trabalho, tradições culturais, crônica social, amor, a gente vai ter muitas canções de amor também, e também, como a gente viu no caso daquela música da Inti Illimani, também músicas instrumentais, que não estão te entregando uma mensagem política explícita. E também houve diferentes caminhos nessa intenção de produzir uma arte autenticamente popular. O significado disso, o que seria uma música autenticamente popular. Então, algumas iniciativas de músicos da nova canção chilena, elas vão mais no sentido de levar a canção ao povo. Então, participar se apresentar em fábricas, em trabalhos voluntários, expandir nesse sentido de democratizar o acesso ao repertório que eles estavam produzindo. Outros vão trazer o povo no tema das suas canções, né? Como tema, cantar sobre temáticas populares, sobre a figura do camponês, por exemplo, suas tradições culturais e tal. Uma outra interpretação ainda era uma ideia de estabelecer colaborações diretas com o povo, seja incluindo as vozes deles nas suas músicas, e aqui me ocorre um disco do Victor Jara, em que ele entrevistou pessoas que viviam em populações, que são espécies de comunidades no Chile, e ele incluiu as vozes dessas pessoas no seu disco, mas também tinham projetos que iam além e eram direcionados a criar instâncias que favorecessem que o povo criasse suas próprias composições. Então, não só a gente levar nossas composições ao povo ou cantar sobre eles, mas dar ferramentas para que eles próprios possam criar. E aí foram feitas muitas oficinas, muitas iniciativas com esse objetivo. E aqui eu trouxe também, se alguém quiser tirar uma foto, não vai dar, obviamente, para tocar discos inteiros, mas esses são alguns discos que representam essas diferentes tendências. Eu já falei sobre o Canto ao Programa, que foi esse disco bem panfletário. Por outro lado, a gente tem aqui o primeiro exemplo, que é um disco que vem recuperar um episódio histórico de 1907, que foi um marco dos movimentos sociais no Chile, o movimento de trabalhadores, é um marco bem sanguinário, na verdade, foi uma tentativa dos trabalhadores do Salitre, do norte do Chile, de lutarem por melhores condições de trabalho, e eles acabaram sendo massacrados pela polícia nesse ano de 1907, e esse disco ele vem recuperar essa história, atualizando o seu significado por conta da identidade popular, e ele foi um disco composto em parceria entre o Quilapayún e um músico de conservatório, que é o Luiz Advis. O Advis ele é o compositor do disco e ele criou uma obra híbrida que vem usar esse formato de cantata, que vem de uma tradição erudita, incorporando instrumentos do folclore andino. Então, ele é um disco bem interessante, ele é bem conhecido também. Teve versões depois. Em outros dias tem uma versão dos anos 2000, acho que chama Cantata Rock também. Aí outros dois exemplos aqui são esse disco do Iyapu, de música andina, um disco que vai realmente recuperar o repertório andino, inclusive canções instrumentais, mas também mesclar com composições do próprio grupo. E um outro disco que é o La Población, do Victor Jara, que é esse que eu mencionei agora há pouco. É um disco que vem contar um pouco a história do movimento de ocupação de terreno no Chile, incorporando as vozes dos protagonistas. Ele tem muito diálogo com o teatro, a gente vê muitos elementos teatrais aqui, que tem a ver com essa formação do Victor Jara. Então, esse é um outro elemento importante que explica a heterogeneidade do movimento, as diferentes bagagens
dos músicos, como no caso do Victor, que ele tinha toda essa formação teatral que ele podia utilizar na carreira musical também. Aqui eu trouxe um exemplo que rompe bastante com a imagem que as pessoas muitas vezes têm da nova canção chilena, que é essa música panfletária do folclore andino. E aí, se a gente pega um duo como a Ameríndios, eles estão fazendo outra coisa. Vou colocar um trechinho para vocês. Bom, esse está diretamente vem do YouTube e o Ameríndios é um caso muito interessante desse diálogo com o rock, com a psicodelia, e que também projetam, traz para a gente um outro lado do que foi essa busca por renovação dos artistas, como eles se inspiraram por esse projeto que eles quiseram ajudar a construir de uma via democrática, revolucionária, inédita ao socialismo, e a diversidade de referências que eles utilizaram para isso. Bom, e por fim aqui eu vou passar realmente bem mais rápido. Eu queria só comentar o tema das relações com a indústria fonográfica, porque como eu disse no começo da apresentação, existe uma ideia que foi por muito tempo batida na historiografia e que ainda aparece com certa frequência, de que a criação do selo Rota Rota em 1968 foi uma espécie de salvação dos músicos da nova canção chilena, que até então não encontravam espaço nas gravadoras comerciais. Então, eles teriam sofrido um boicote dos meios de comunicação de massa devido ao seu posicionamento político. Mas, se a gente analisa a discografia desses músicos, a gente vai ver que músicos centrais do movimento, como Patrício Mans, Rolando Alarcón, Victor Jara, Quilapayún e Inti Illimani, gravaram discos por outros selos, inclusive selos muito comerciais e grandes, multinacionais da indústria fonográfica, antes e depois da criação da Rota Rota. Ou seja, eles tinham algum espaço antes da criação do selo, e mesmo quando se criou o selo, eles ainda continuaram produzindo discos por outros selos, inclusive por multinacionais, como a EMI Odeon, a RCA Victor. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, eles continuaram produzindo discos por empresas discográficas multinacionais, por importantes empresas discográficas nacionais, como a Demon e a Arena, e também por selos independentes, porque além da Rota Rota de Cap, havia outros selos independentes, inclusive fundados pelos próprios músicos da nova canção chilena. E, inclusive, quando a de Cap e a JJ já existiam, eles ainda produziram discos por selos independentes, como é o caso do selo Tiempo, que foi fundado pelo Rolando Alarcón, e o selo Peña de los Parra, que era vinculado à Penha. Aqui a gente tem alguns dados que eu organizei, que eu vou passar bem rápido, mas que eles só visualmente já dá para entender que, sim, o selo Rota Rota de Cap, que é o marrom aqui no primeiro gráfico, ele foi responsável proporcionalmente pela maior quantidade de discos de músicos da nova canção chilena, mas existiam vários outros, inclusive a EMI Odeon e a Arena Demon, que eram gravadoras muito comerciais, também representaram aí aproximadamente 15% cada uma. E quando a gente... bom, acho que não é tão importante o segundo gráfico, mas é só para dar uma impressão visual. E aqui no segundo eu simplifiquei assim, aquele primeiro dado. Então, pensando em selos maiores ou menores,
Então, eu coloquei aqui em cinza os selos que eram próprios dos artistas, como esses que eu mencionei do Rolando Alarcón, da Penha, e a DICAP, que é um selo ligado à Nova Canção. Aí eu coloquei em azul outros selos comerciais nacionais e majors da indústria fonográfica. E esses dois, cada um responde por aproximadamente 20%. Uma outra ideia recorrente na historiografia é estabelecer uma relação direta entre a Rota DICAP e a Nova Canção Chilena. Então, assim, a Nova Canção Chilena gravou só pela DICAP, mas aí aqui é a outra parte do argumento. E a gravadora foi criada para promover o repertório engajado do movimento especificamente. Mas, quando a JJ foi criada, o movimento ainda não existia como tal, que foi o que eu argumentei na primeira parte da minha apresentação. Então, essa ideia ela já tem um problema geral. Segundo, o seu catálogo, se a gente olha o catálogo da DICAP, eu fiz um estudo desse catálogo, a gente vê que ele não se limita ao movimento. O movimento corresponde à maioria das gravações, mas não a todas. Ele seria 48 de 66 long plays lançados. Ainda tem os discos de menor formato, mas aqui eu estou falando dos long plays. Além disso, alguns músicos da Nova Canção Chilena nunca gravaram ou gravaram só uma pequena parte dos seus discos por essa gravadora. E, por fim, é verdade que a maior parte por exemplo, o Victor Hara, ele, como eu disse, né, esses músicos muitas vezes eles tinham diferentes tipos de músicas, de canções. Então, ele vai ter algumas canções mais engajadas, outras que vão ser instrumentais, outras que vão ser sobre tradições culturais, folclóricas. E é verdade que há uma tendência em que ele grave as canções de temática política mais explícita pela Rota. Vai ser coisas que não vão entrar facilmente numa Odeon da vida. Mas isso às vezes acontece, e também acontece que a DICAP gravou discos que não eram de temática política explícita, como esse disco do conjunto de rock, que não era um conjunto da Nova Canção Chilena, ele fez algumas colaborações com a Nova Canção Chilena, mas ele era um grupo de rock chamado Blops, como esse disco de tangos de um conjunto argentino chamado Fabián Rey e Trio, e como um disco do próprio Victor Hara, que é um disco que ele é meio picaresco, ele vai recompilar músicas de duplo sentido, ele é mais humorístico, mas com uma ideia de promover um certo repertório folclórico que tinha, na visão dele, a ver com a verdadeira expressão da alma do chileno, que o chileno era divertido, que ele também estava no momento achando que a Nova Canção Chilena tinha pesado um pouco a mão na hora de promover tantos gêneros e instrumentos latino-americanos e estava deixando muito de lado o que tinha de específico do Chile, e ele escolhe gravar esse disco pela DICAP. Então, todos esses foram pontos que eu fui revisando, né, em relação ao que estava muito estabelecido na historiografia, quando eu realmente passei a estudar minhas fontes e vi que nem tudo se encaixava. E aí, o que a gente pode afirmar, e eu termino com isso, não é uma coisa geral sobre a minha apresentação, mas sobre essa questão do mercado, eu queria, então, dizer, tá, até aqui eu estou falando, tá, não dá para falar isso, não dá para falar isso, não dá para falar isso, então, o que dá para a gente falar sobre a relação Nova Canção Chilena mercado? Primeiro, a criação do selo Rota impulsionou, sim, a canção engajada no Chile e contribuiu para a consolidação da Nova Canção Chilena, mas ela nunca foi seu canal exclusivo. A gravadora deu maior ênfase ao repertório social e político explícito, a diferença de outras gravadoras, que, ao contrário, deram algum espaço, mas nunca foi a prioridade. Os músicos ligados ao Partido Comunista, né, que eram filiados ao partido, foram os que tiveram mais espaço na Rota DICAP. Isso é muito importante, porque é difícil explicar por que um músico como o Rolando Alarcón, que ele tinha um total alinhamento com o projeto da JJ DICAP, só conseguiu gravar um disco por lá e teve que fazer a maioria dos seus discos pelo seu selo próprio, que era o Tiempo. E uma das razões é que ele era um músico homossexual, e naquele momento o Partido Comunista tinha uma política bastante conservadora em relação a isso.
Um outro exemplo é o Patrício Mans, que ele era mais ligado aos partidos mais radicais, que não estavam dentro da Unidade Popular. A Unidade Popular ela era uma coalizão de centro-esquerda, que buscava, como eu disse, promover uma transformação pela via democrática. Mas nem todos os partidos e organizações de esquerda estavam dentro da Unidade Popular. Um caso muito importante é o do MIR, do Movimento de Esquerda Revolucionário, que ele fazia uma oposição à esquerda, à Unidade Popular. Ele acreditava que tudo tinha que ser radicalizado e defendia a Revolução Armada. E o Patrício Mans estava bem próximo ao MIR. Então, ele também não vai encontrar ou buscar, talvez, na GCAP, um espaço para gravar seus discos. Ele nunca produziu um disco pela GCAP. Então, esses são alguns exemplos. Bom, em termos de projeção, hoje em dia existe uma tendência a idealizar muito a nova canção chilena, pensando que todo mundo, né, como ela era, de certa maneira, o som daquele projeto da Via Chilena ao Socialismo, e existe muito carinho, existe muito trauma também em torno dos acontecimentos posteriores, da figura do Vítor Jara, que foi brutalmente assassinado pela ditadura. Existe uma ideia a pensar que naquele momento a nova canção chilena assim estava sendo escutada em todos os lugares, todo mundo ouvia isso era o que tinha de música no Chile. Mas no meu trabalho eu vi que, embora o movimento tenha alcançado uma projeção nacional relevante e alguma projeção internacional, porque nos anos finais da Unidade Popular os músicos estavam fazendo bastante turnê, sobretudo pela Europa e outros países latino-americanos, o movimento nunca foi mainstream. E, de fato, eu analisei revistas que publicavam ranking de popularidade, então as canções mais tocadas nas rádios, os discos mais vendidos, e foram pouquíssimas as canções de músicos da nova canção chilena que apareceram alguma vez em rankings de popularidade. Bom, para além do selo discográfico, eu queria mencionar isso, não foi falado até aqui, mas foi uma conclusão que eu cheguei. As Juventudes Comunistas do Chile também tiveram outros canais pelos quais ela contribuiu para projetar o movimento, como uma revista juvenil chamada Ramona, que deu bastante espaço à nova canção, e um programa radial que também era a maioria das canções que ele tocava era da nova canção chilena. E, bom, em comparação com as iniciativas governamentais e de outros partidos da esquerda no campo dos meios de comunicação de massa, sem dúvida, foram as iniciativas do Partido Comunista e mais especificamente das juventudes comunistas que deram mais protagonismo à nova canção chilena e ofereceram também melhores condições de trabalho aos músicos, em comparação com outros projetos de esquerda e as gravadoras mais comerciais. E aqui eu encerro com um tema que talvez possa puxar o debate, mas aí vocês fiquem à vontade, que é o tema de que até que ponto a gente pode pensar na nova canção chilena como uma canção oficial, um movimento oficial, oficialista, porque embora sim eles apoiassem o governo, em termos de patrocínio deles serem oficialmente ligados ao governo, isso não tem a dimensão que a gente imagina. A grande maioria dos músicos da nova canção chilena, eles sequer conseguiram se profissionalizar no período. Eles continuaram trabalhando em outras coisas e gravando discos. Então, se a gente pensa, por exemplo, no caso do muralismo mexicano, que os artistas que apoiavam o governo por meio de suas obras, eles eram contratados pelo Estado, a gente vai ver que na nova canção chilena foram excepcionais casos desse tipo. Então, a gente pode relativizar um pouco essa ideia da nova canção chilena como música oficial, ou pelo menos entender oficial em que sentido e, na prática, o que isso significou. Bom, é isso. Eu peço desculpas por ter passado aí uns 10, 15 minutos e fico aberta às questões. Pode fechar a apresentação, João. Muito obrigada, Natália. Você não precisa pedir desculpa, eu ouviria ainda muito mais tempo de você, né, falando sobre esse tema que é completamente distante de tudo que eu já pesquisei particularmente, mas que me faz pensar em muitas questões de pesquisa em termos tanto de abordagem e recorte, como também metodológicos. Eu vou começar fazendo as
perguntas que vêm aqui do pessoal que acompanhou a sua fala, e depois eu faço aqui, dou uns pitaquinhos também. Para além das parabenizações pela sua fala, tem aqui um comentário sobre uma das pessoas que pensa em fazer iniciação científica usando música e política também, e até eu falei que ia falar depois, mas puxando um gancho nesse sentido, talvez você pudesse comentar um pouquinho sobre as questões que são metodológicas, né, que você mobilizou também para pensar o trabalho com música, né, música e história. Eu acho que, e não só história, mas em humanidades, talvez, quer dizer, muita gente pensa, para trabalhar música, quais são os elementos que eu preciso dominar ou preciso estar atento a dominar, sejam elementos da própria composição sonora, mas também, né, dos letristas, enfim, se você puder falar um pouquinho sobre essas questões metodológicas para trabalhar com música, acho que também contribui aqui para esse aluno que tem interesse em fazer e ser, pensando na relação entre música e política. E o Guilherme Altenfelder diz o seguinte: gostaria de perguntar sobre relações do movimento Nova Canção Chilena com outros movimentos latino-americanos, especialmente com brasileiros, levando em conta as associações políticas e o exílio. Além da MPB, tivemos Paulo Freire, Paulo de Tarso e Plínio de Arruda no Chile. Então, se você puder comentar nesse sentido, depois a gente faz mais uma rodada, e quem tiver questões, por favor, coloque aqui no chat que eu repasso para a Natália. Bom, obrigada, Carol, pelos comentários. Obrigada, pessoal. Infelizmente, eu não consigo ver os parabéns no chat, mas agradeço a quem escreveu e quem pôde participar, tá aqui hoje. Achei que foram ótimas as duas perguntas. Eu começo, então, da questão metodológica, que eu acho que é muito legal, porque que você esteja pensando em fazer um IC e já se preocupe com isso, porque o que eu vejo acontecer às vezes é que as pessoas se empolgam, mas elas não pensam nas consequências metodológicas, às vezes, de algo simples, que às vezes é estudar outro país, simplesmente. Às vezes, você tem que ver se você tem acesso a essa historiografia, se você lê em outros idiomas. Às vezes, no nível de IC, não é todo mundo que consegue, né, se propor a estudar um outro país. E um outro ponto muito importante é quando você vai trabalhar com um tema que demanda uma certa interdisciplinariedade, isso não é simples. Então, se preocupar com isso quando você está formulando o projeto é ótimo. Como eu disse, às vezes tem pessoas que chegam no doutorado e estão ali só analisando as letras e nem estão justificando por que está só analisando as letras, né? E a gente tem que lembrar sempre que a canção, ela não é um poema. Então, se você quer estudar poesia, é melhor procurar outro objeto. E é uma tendência forte, porque a gente não tem formação específica para trabalhar com música. Mas eu, formada pela professora Tânia Garcia, ela inclusive tem alguns textos sobre isso, ela tem textos até de cunho teórico-metodológico. Eu defendo, assim como ela, eu concordo que, apesar desses desafios e apesar de nós termos limites muito claros em comparação com alguém que tenha uma formação específica, a gente pode sim fazer contribuições e a gente pode manejar a documentação à nossa maneira. E eu acho que, por exemplo, se a gente compara um trabalho de um musicólogo com um trabalho de historiador, a gente vai ter algumas coisas em comum, mas a gente vai olhar para esse objeto de pontos de vista diferentes e cada um vai poder aportar algo diferente. Então, por exemplo, esse trabalho intenso que eu fiz com a imprensa para, por exemplo, poder pensar no argumento, quando a gente pode falar em nova canção chilena? Talvez um musicólogo não vai estar tão interessado nessa datação, ou vai falar, ok, esse momento foi quando surgiu o termo e o Victor Jara ganhou o festival, então beleza, vamos superar. Mas não, quando você tem esse treino de historiador para olhar para esse tipo de pergunta que você vai fazer, o tipo de fonte que você vai saber manusear, então tudo bem, talvez na parte da música propriamente dita, você não vai brilhar tanto, mas na hora que você vai ter que manejar outros documentos importantes, você vai ter uma formação muito mais apropriada. E aí, por outro lado, o musicólogo também não pode abrir mão de usar a imprensa, ele vai ter que fazer como ele puder.
Então, isso em considerações gerais. Em termos mais práticos, eu acho que o importante é você ler textos que são escritos por musicólogos mais palatáveis. Eles às vezes fazem textos com dicas mesmo de o que você presta. Assim, a gente tem que aprender o que a gente presta atenção quando a gente está analisando um disco. Então, a gente primeiro precisa lembrar, o disco ele tem uma arte gráfica, ele é um conceito, né? Muitos discos eles são álbuns conceituais, mas outros eles são menos, não podem se encaixar talvez nessa categoria, mas eles têm um conceito por trás, ele se busca uma unidade. Então, às vezes maior, às vezes menor, a gente tem discos temáticos, mas a gente às vezes tem um disco que põe um tema geral e tudo se encaixa de alguma maneira com isso. Então você tem que pensar em como esse álbum ele é idealizado, ele é pensado como uma obra única, em que as coisas estão em relação, desde a arte gráfica até as informações que você tem ali, que são preciosas, às vezes elas vêm no selo do vinil, vem uma informação sobre a gravadora, a cidade onde foi produzida, o ano, às vezes você consegue datar coisas que não estão datadas olhando mesmo o disco, às vezes não. Às vezes ele vai entregar um dado, a maneira como ele coloca, por exemplo, muitos desses discos da Nova Canção Chilena, eles vão escrever assim: se foi um músico conhecido, reconhecível, que compôs, eles vão colocar entre parênteses. Então, o nome da canção é entre parênteses, Victor Hara, tal, Pablo Milanês, quem é o autor. Se é uma música do folclore, eles vão colocar, por exemplo, polca de tal país. E aí é muito interessante ver, às vezes, como eles classificam, porque não é também indubitável você associar a música a um gênero. Então, como que eles querem apresentar? Então, isso tem esse gênero, e que não é importante investigar mais a autoria. Ele quer colocar isso como uma canção do folclore venezuelano. Às vezes está escrito assim, canção do folclore venezuelano. Isso também dá o que pensar. Então, isso é a parte material mesmo do disco. Em termos da música, da faixa que você vai ouvir, eu acho que você não precisa ter... Primeiro, você não pode... Você tem que pensar muito bem nas perguntas que você vai fazer na sua pesquisa. Você tem que fazer perguntas que você seja capaz de responder. Então, se você faz uma pergunta que demanda explorar profundamente a parte musical, você vai ter que dar conta disso e correr atrás de uma formação. Às vezes você tem um insight bacana, mas para sustentar seu argumento, você vai ter que ir atrás dessa formação. E isso é possível fazer cursos de questões mais formais da música, você não precisa sair tocando, mas para entender alguns parâmetros, é uma possibilidade. Mas pode ser que as suas perguntas não demandem isso. Então, é pensar o tipo de pergunta que você vai formular, mas de qualquer forma, você exercitar a escuta. Isso é muito importante, é você tentar prestar atenção em elementos básicos. Então, você vai ler um texto de conteúdo teórico-metodológico, vai ver quais são as partes gerais de uma canção, que elementos ela tem. Então, ela tem instrumentos, ela tem algo que chama harmonia, ela tem algo que chama melodia. Então, você vai ter que, alguma hora, usar esses termos, você precisa entender o que eles são. E você escutar, você treina e ouve. Tá, esse instrumento entrou agora. Talvez você não vá perceber isso para todas, mas às vezes isso pode te chamar a atenção. Se você, é o que a Tânia fala, de você ter uma boa escuta. Você fala, calma, entrou um instrumento aqui. E isso mudou, isso acelerou a canção? E o que estava falando na letra na hora que isso aconteceu? Então, é claro, se você está trabalhando com vários discos, como é meu caso, você não vai fazer uma análise super detalhada de cada canção. Você vai escolher algo que te chama mais atenção e aí você tentar, dentro dos seus limites, explorar isso e entender como as coisas estão relacionadas. A letra, às vezes, ela pode estar expressando um significado e a música pode estar sendo sarcástica em relação a isso. Então, tem casos da Nova Canção Chilena que eles usam gêneros mais comerciais para criticar a indústria, para criticar os gêneros comerciais, mas eles vão usar isso, ou às vezes eles vão fazer uma canção super pegajosa, panfletária, que não tem nada a ver com outras coisas que o grupo está fazendo, com o objetivo de transmitir essa mensagem para um público maior. Então, a minha resposta é essa. Eu acho que tudo vai depender das suas perguntas, como qualquer trabalho de história, qualquer trabalho científico, vai depender das perguntas que você coloca na sua pesquisa. Elas podem demandar maior ou menor treinamento musical,
mas não dá para ignorar a música, porque ela é, assim como não dá para ignorar o conceito do álbum, se você está trabalhando com vários álbuns e com uma trajetória de pesquisa, isso também é importante. E eu, no meu mestrado, eu desenvolvi uma proposta metodológica para outros historiadores que talvez possa ser útil você dar uma olhada. Esse livro que eu coloquei primeiro, Se Não Há Revolução Sem Canções, ao final dele eu coloquei todas as tabelas que eu criei. Eu estudei 25 discos no mestrado e eu escutei eles e fui preenchendo uma tabela. Então eu coloquei dados desde a duração da canção, a autoria, o tema, os instrumentos, se eu consigo associar algum gênero. Então, dados muito básicos, mas que depois me serviam para ter visualmente uma comparação entre os discos. Então, essa é uma proposta metodológica para o tipo de pergunta que eu fiz, para o tipo de discos que eu tinha, mas que pode ser interessante. Como eu disse, tem outros autores, e inclusive do campo da musicologia, que também tem outras propostas e que eu acho importante dar uma olhada. Entre eles, um que é considerado um clássico é o Philip Tagg, e ele tem um livro que ele é bem irônico, e ele faz coisas meio de brincadeira, assim, ele diz que é música para não musos, que é tipo, não músicos, mas não musos, almas elevadas. Mas eu, particularmente, achei super difícil. Ele esclarece tudo, ele esclarece todos os conceitos em música, o que é ritmo, o que é tempo, qual é o estado dessa questão. Mas, assim, é um livro gigante e ele é difícil, mas é algo que também vale a pena dar uma olhada. Se você tem uma dúvida específica, ele está super fácil de achar o capítulo, a parte. Então, existem coisas para te dar apoio, mas no fundo você vai sempre ter que inventar a sua própria metodologia de acordo com as suas questões, e os outros autores podem te ajudar nesse processo. E sobre a questão do Guilherme, existe um pesquisador brasileiro que trabalhou justamente com isso no mestrado e no doutorado. Ele chama Caio de Souza Gomes. Ele fez o mestrado e doutorado na USP, sob orientação da professora Maria Helena Capelato. E ele estudou no mestrado as conexões entre os movimentos de canção engajada na América Latina, incluindo o Brasil. E no doutorado, durante os anos 60 e 70, durante esse período, e no doutorado ele estudou o que aconteceu depois dos golpes, como que esses movimentos se rearticularam no exílio, o que aconteceu depois dessa fase das revoluções, ou dos projetos revolucionários. E aí eu acho que o trabalho dele é excelente, os dois trabalhos estão disponíveis, a tese e a dissertação de acesso aberto, e o mestrado dele também está no formato de livro, pela Alameda, chama Quando o Muro Separa, uma ponte une. Mas então você pode ler, né, o Caio, mas na minha pesquisa eu sempre achei muito curioso que o Brasil não aparece. Nesses músicos da nova canção chilena, a gente não encontra praticamente, assim, colaborações com músicos brasileiros, gravações de músicas baseadas no folclore brasileiro, em gêneros brasileiros, instrumentos. Para falar, quem apareceu mais foi o Roberto Carlos, que não é da canção engajada, mas nessas revistas juvenis que eu estudei, o Roberto Carlos aparece muito, até as revistas de esquerda, ele era bem famoso. Então, isso é interessante, mas é claro, o Brasil teve conexões mais fortes, por exemplo, com a Argentina, a Mercedes Sosa, né, que tem até um vídeo bem famoso, que tem bastante acesso no YouTube, que é ela se apresentando junto com o Caetano, o Milton, acho que o Gilberto Gil e a Gal, se eu não me engano, ou a Bethânia, agora eu não lembro, cantando uma música da Violeta Parra, que é o Volver a Los 17. Então, sim, houve intercâmbios, mas de alguma maneira o Brasil estava um pouco mais, eu diria, pelo menos pensando em relação aos músicos chilenos, esse intercâmbio não foi muito forte, estava mais marginalizado, ele não estava tanto nesse conceito de América Latina na prática. Claro que em teoria ninguém negaria, mas na prática a gente não vê muita presença do Brasil, muita relação com a nova canção chilena. E no sentido inverso, eu acho que foram músicos como Milton Nascimento, sobretudo, e um grupo que é bem desconhecido, assim, não bem desconhecido, mas é bem menos famoso, que existe até hoje, ou pelo menos até recentemente, porque a vocalista faleceu, chama Tarancon.
É um grupo brasileiro que foi criado nos anos 70, inspirado pelos grupos, pelos outros movimentos da nova canção latino-americana, e que eles gravaram várias canções, inclusive da nova canção chilena. Eles têm um disco que chama Lo Único Que Tengo, que é o título de uma canção do Victor Jara. E eu escrevi um pequeno artigo sobre isso, que foi publicado num blog que chama A Música De, que é sobre esse disco do Tarancon. E a Tânia Garcia tem um artigo sobre o Tarancon, que é um grupo que ainda foi pouquíssimo estudado, ele é pouco conhecido, mas ele foi a principal voz, e posteriormente o Raíces de América. Foram grupos no Brasil que buscaram se filiar a esse legado, eles surgem depois, eles já são mais anos 70, mas eles buscam se filiar, eles fazem versões dessas canções, fazem parcerias também, e vale a pena conhecer. E atualmente eu sempre gosto de fazer essa propaganda, porque eles são meus amigos e eu adoro. Tem um grupo chamado Entre Latinos, que eles continuam fiéis a esse projeto da Unidade Latino-Americana, de resgatar e divulgar o repertório dos movimentos da nova canção no Brasil. E eles têm Instagram, têm Facebook, vocês podem conhecer também. Olha, Natália, o Guilherme fez aqui um comentário que seria um comentário parecido, Guilherme, com o que eu faria. Ele disse que parece que vocês combinaram a pergunta porque você tinha toda a resposta na ponta da língua. E, de fato, é muito bom. Não, é muito bom, assim, você aparecem sempre, porque eu acho que, voltando para o começo da minha apresentação, por que eu me interessei por esse tema? E uma parte da resposta é porque é algo que a gente não tem muito conhecimento. Então, quando a gente traz para o público brasileiro, as pessoas se interessam, elas querem saber, mas quais conexões com o Brasil? Como que eu nunca ouvi falar disso em última instância, né? Era um pouco a minha pergunta. E então eu já acho que é algo que já apareceu outras vezes, mas que bom, Guilherme, espero que tenha sido satisfatório. E, aliás, Natália, eu achei muito legal você começar falando da sua trajetória de pesquisa, porque, sobretudo para alunos, né, de graduação, mas não só que acompanharam, né, aqui a sua fala, eu acho que ajuda a ter uma dimensão desses percursos, né, que nem sempre na graduação eles parecem, às vezes, só formados de barreiras intransponíveis, e você mostrou como é que essas interrogações de pesquisa vão sendo construídas, muitas vezes a partir de pequenos acasos, né? Tem gente que tem essa certeza desde o início sobre os temas de pesquisa, mas eu acho que a gente precisa, né, se deixar encantar ao longo da nossa trajetória de formação por esses temas que vão aparecendo. Eu acho que a gente tem que estar aberto a isso também. O Wesley fez uma questão e eu queria só fazer um comentáriozinho. Você falou, né, sobre essa presença ou não presença do Brasil nessa noção de América Latina, né? E essa é uma questão que o tempo todo volta para os alunos das relações internacionais, ela acaba sendo muito cara e eles demandam discussões. Eu me lembro diretamente das discussões que a professora Maria Lígia Coelho Prado faz sobre isso também, mas me chamou a atenção quando você apresentou o Peña de los Para e colocou um trechinho da música no Se Somos Americanos, ele fala compartiremos el trigo, o que é muito curioso porque ele manipula, e aí pode ser também algo que me chama a atenção por conta dos estudos da alimentação, que eles não usam, por exemplo, o milho, né, ou algum tipo de elemento que fosse americano para fazer, né? A gente não está aqui cobrando nada de uma canção de 1965, mas é interessante, né, essa noção do trigo como pão, né, e o pão, o alimento básico, mas me chamou a atenção esse alimento justamente para colocar mais um elemento nessa discussão, né? Não há uma noção, conceito de América Latina fora da história, né? Então, o que se pensa? Hoje, por exemplo, uma música que vai falar sobre um sentimento latino-americanista, certamente vai se atentar a esses elementos que hoje são valorizados como
enfim, próprios, né, do espaço, inclusive de uma produção originária, ancestral, ou enfim, vários termos que são mobilizados. Então, se você quiser comentar, gente, isso é um tema para uma outra palestra, né, outras palestras, um curso inteiro, temas de vida, de pesquisa, mas se você quiser fazer algum comentário sobre essa vinculação dessa noção de América Latina que era compartilhada pelos grupos que você estudou na Nova Canção Chilena, acho que vai ser legal. E aí, para terminar, para a gente também fechar aqui as questões, o Wesley diz, né? A professora Natália informou sobre a Nova Canção ser algo de nicho. Em uma pesquisa sobre música em uma época específica, como descobrir o que o povo ouvia? Então, um pouco da recepção também, acho que se você puder comentar, vai ser bacana. Muito legal o seu comentário, Carol, e muito boa a pergunta do Wesley, que também é algo, vou começar por ela, que é algo que aparece com recorrência, não só quando eu apresento, mas eu acho que eu vejo muito colegas que apresentam sobre diferentes temas das artes e da cultura, surgir no público, no debate, a pergunta, mas e a recepção? E onde essas músicas circulavam? Quem era o público? Porque muitas vezes eu mesma, e aqui é uma meia-culpa, a gente está muito focado nas intenções dos artistas e no que o disco tem ali. A gente, claro, tem uma noção, a maioria eram... eles circulavam em tais meios, a gente tem como mapear isso nas entrevistas, na biografia deles, então a gente tem alguma noção, mas muitas vezes a gente não presta a devida atenção durante a pesquisa em aspectos que às vezes seria uma pesquisa à parte, né? Que é entender a circulação de uma obra. Justamente o Wesley dá muita conta de que isso é uma tarefa grande, é um outro enfoque, é um outro... você vai trabalhar com outros tipos de fonte. No caso da música, muitos autores acabam trabalhando com casos de movimentos ou de artistas que são muito mais famosos, que você tem todo, sei lá, nos Estados Unidos, que você tem todo um conjunto de dados, de vendas, isso já está organizado pelas próprias gravadoras comerciais, muitas vezes, então dá para você partir desses documentos e tirar muitas informações sobre a circulação, as formas e o público, às vezes nos próprios arquivos ligados às gravadoras. No caso da América Latina não é bem assim, ainda mais num país como que a gente teve o golpe militar, que destruiu, poucos dias depois do golpe, a sede da DICAP foi incendiada e os discos foram destruídos, o catálogo que tinha ali foi todo um trabalho de anos dos pesquisadores e de quem conseguiu tirar discos, reconstituir o que foi esse catálogo. Então, a gente tem todas essas variáveis. E, às vezes, a gente não tem estudos nos Estados Unidos, para alguns selos, para alguns artistas, a gente tem já uma tradição de estudos. E, no caso do Chile, até para a Odeon, para a RCA Victor, a gente não tem esses dados organizados dos discos, das vendas dos discos, dos lugares onde a gravadora distribuía os discos, tudo isso tem a ver com a recepção e a circulação. Então, a gente faz o que pode, principalmente em casos como o meu, que minha pesquisa nunca foi focada em mapear a recepção, mas é um pouco aquela coisa que eu estava falando da dimensão musical, mas também não pode ignorar completamente. E dentro da minha pesquisa, o que eu fiz, sobretudo, para entender e chegar a essa conclusão da Nova Canção Chilena ser, em certa medida, um movimento que circulou mais em um nicho, veio a partir de fontes impressas. Então, eu consultei várias revistas, publicações de esquerda do período, por exemplo, o Jornal do Partido Comunista, jornal de alguns outros partidos da Unidade Popular, que davam um espaço limitado ao tema da cultura, mas principalmente revistas, às vezes revistas culturais, revistas juvenis, foi a minha principal fonte mesmo, porque as revistas, como eu disse, elas publicavam rankings de quais foram as canções eles falavam nas canções mais vendidas da semana e as mais veiculadas nas rádios, ou as que o público mais pedia. As revistas também, nas revistas juvenis,
é um dos meus tipos favoritos de fonte. Eu acho interessantíssimo e super divertido de ver. Também, hoje em dia, tudo que é considerado super jovem, descolado nos anos 60, é até meio, né, engraçado, é divertido mesmo. Mas a gente tem uma sessão, muitas vezes, de cartas do público. Então, a gente tem ali, às vezes, alguém pedindo, eu quero um pôster do tal cantor, eu quero um pôster do Quilapayún, eu quero um pôster do Che Guevara, ou façam mais entrevistas com alguém. Então, no meu caso, eu mapeei um pouco essa recepção por meio das informações que eu consegui na imprensa. E passando a sua pergunta, Carol, bom, não acho que seja uma pergunta, eu acho que você fez uma reflexão bem interessante. Eu nunca parei para pensar sobre essa imagem do trigo e, de fato, é bem interessante. Por que não mobilizar um símbolo mais associado, com uma origem mais evidente na América Latina? Mas, claro, como você disse, eu acho que tem essa ideia de não escrever pão, escrever trigo, de a ideia do pão como um alimento básico, como você mesmo explicou. Uma outra coisa que essa eu não tinha pensado, mas uma outra coisa que eu pensei, que tem a ver com a noção de América Latina nessa canção, é quando ele fala el blanco, el mestiço e el índio. E para um brasileiro você fala, tá faltando alguém aí. E aí você percebe que, né, nessa própria canção, que ela, se somos americanos, somos uma pátria, de várias maneiras o Brasil ou outros países com uma população enfim, afro-brasileira, afro-cubana, de descendência africana, não está muito presente. Algumas canções vão usar folclore, por exemplo, afro-peruano, instrumentos e gêneros do folclore afro-peruano, mas é uma minoria. Então, te dando uma resposta mais objetiva pelo tempo, que às vezes eu fico falando muito, eu acho que a gente percebe uma noção de América Latina na maneira como ela é mobilizada pelas obras do movimento, muito associada a certos países da América Latina e de linguagem espanhola ou indígena, como quechua, aimara. Eles reivindicam isso como a verdadeira América Latina, essa vinculação com o indígena, isso é muito forte, mas não... por exemplo, você não vai encontrar, que eu me lembro, eu não lembro de ter visto nunca algo do Paraguai nesses discos da Nova Canção Chilena. Aí os países que não são América Latina, mas são países do Caribe, também, algumas vezes a gente vê discursos que tratam de colocar eles como uma parte da nossa unidade, que aí vai chamar Abya Yala, vai chamar outra coisa, porque não é latino, mas que também não vai aparecer na Nova Canção Chilena, algo da Jamaica, do Haiti. Mas, por outro lado, às vezes eles vão falar do Haiti, porque teve a invasão, e eles vão se pronunciar e vão dar a entender que o Haiti também é parte da América Latina. Então, acho que o rico disso tudo é, como você disse, além de ser uma construção histórica, também existem muitas contradições e muitas interpretações. E é interessante ver o que entra e o que não entra para cada solista, para cada momento, em cada movimento nacional da Nova Canção. E no caso do Chile, como eu disse, tem uma predominância do folclore andino, do que permite, do que é dessa região comum, e às vezes vai aparecer um tema afro-cubano, afro-peruano, não vai aparecer o Brasil, não vai aparecer o Paraguai. Então, acho que muito geral, porque dá, como você disse, dá muito mais pano para a manga. Poderia ser uma apresentação específica. Mas que é uma questão que eu acho que ela pode ser localizada em vários momentos, né, da história latino-americana de forma genérica e é colocada com muita frequência no nosso presente, né? Então, eu acho que é aqui um lampejo, né, para que quem tem interesse nessa reflexão, seja por tema de pesquisa, mas também, né, para a gente pensar, né, no nosso hoje. Acho que temos aqui alguns caminhos interessantes e que fogem um pouco dessas descrições, sabe, chapadas, assim, né, de é assim, não é assim, todo mundo, ninguém, né, enfim. E aí, Guilherme, você falou sobre a língua aqui que contribui para essa desconexão. Eu vou insistir nessa referência, né, é um texto que já tem uns anos, que é da Maria Lígia Coelho Prado, que é um artigo bem fácil de você encontrar e que tem uma discussão interessante sobre essa não latino-americanidade do Brasil, né? Ou por que não... Na verdade é isso, porque nós não nos sentimos latinos,
ou não nos sentíamos por muito tempo, e porque também não somos vistos assim, né? É uma discussão interessante que pode ser atualizada a partir, como a Natália colocou muito bem aqui, da música, né? Então a gente pode ter esse acesso à discussão por várias interrogações, vários suportes documentais, enfim. E pensar no caso desse conjunto da Entre Latinos, que hoje, no ano 2024, está reivindicando que o Brasil é parte da América Latina pela música. Então, não é algo que está só no passado. De alguma maneira, ainda existem jovens hoje que estão sentindo esse incômodo e estão se perguntando e estão buscando na música trabalhar essa identidade. Então, acho que, de fato, isso também é a vantagem em comparação com os seus projetos, né, Carol? Quando a gente trabalha temas muito recentes, não é nada difícil fazer pontes com o presente, porque as coisas muitas estão aí sendo recicladas, voltando sobre esses formatos de uma maneira muito evidente. E nos fazendo sempre, né, não desconectar das discussões, né, sempre pensando, né, essa vida de o tempo todo, refletindo e vendo elementos do nosso trabalho, né. Bom, eu agradeço mais uma vez, Natália, a sua disponibilidade, reproduzo aqui os agradecimentos, né, do Guilherme, do Kaique, dizendo que, enfim, aprenderam bastante, eu aprendi muito também com você hoje, foi muito bacana ter você aqui. Acho que a apresentação ela fica gravada, pessoal. Então, quem depois quiser retomar as referências que a Natália colocou, vai ter a possibilidade de voltar aqui e pegar essas referências e, quem sabe, também desenvolver as suas iniciações científicas e outras reflexões, né, sobre o passado e o presente, considerando esse movimento super importante ainda, pouco discutido, né? Pouco conhecido entre nós aqui. Então, pessoal, eu agradeço de novo e convido vocês para voltarem amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal. Vou evitar as piadinhas de velho aqui que fala do Batman, né? Mas, enfim, nós nos vemos aqui amanhã novamente. Muito obrigada e boa tarde para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Carol. Boa tarde.